Bom, e aí, gurizada, como vocês ouviram, eu sou o Eduardo Costa, não cantor, mas eu sou muito ligado à música, eu gosto muito de piano também. E, bom, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo e inovação. Vejo que tem muita gente da mini empresa aqui, então vocês devem estar interessados nesse assunto. E eu acho que é algo que tem muito para agregar para vocês e muito que pode ajudar vocês nessa jornada de quem tem um sonho que nem o meu, que é empreender. Enfim, agora falando um pouquinho sobre quem sou eu. Vocês podem ver, eu infelizmente sou colorado. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de cozinhar, eu gosto de surfar. Como disse antes, eu gosto muito também de tocar piano. Enfim, para nos introduzir nesse assunto, eu escolhi uma frase do Steve Jobs que fala muito bem sobre o que é empreender e sobre como é que é a vida de quem quer empreender. Que é a seguinte: às vezes a vida vai te acertar um tijolo na cabeça. Não perca a fé. E, sinceramente, ninguém melhor que o Steve Jobs para nos dizer isso. Empreender não é fácil, empreender nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Por isso, vocês têm que ter um desejo para empreender, vocês têm que ter uma vontade inabalável e ter uma persistência para que vocês realmente consigam realizar o sonho de vocês, que é empreender. Enfim, 2023 foi um ano muito importante para mim. E acho que foi o ano onde eu realmente concretizei essa minha vontade de empreender, onde eu realmente desenvolvi essa vontade. E aqui eu trago como exemplo uma das minhas participações, foi na Guarda Aqui. Ali eu participei do JA Startup, onde 50 startups do Brasil inteiro competiam por uma premiação. Nesse caso, eu e minha equipe, a gente acabou ganhando a premiação. A gente teve, inclusive, contato com muitos investidores anjo, que na época tiveram, inclusive, interesse em investir na nossa empresa. E tudo isso foi muito bacana, a gente teve contato com muita gente. E foi uma experiência muito show. Também trago aqui a experiência que a gente teve com a minha empresa do ano passado, a Salvei. Eu participei de processo de marketing que eu descobri na época que eu gostava muito. Eu desenvolvi a ideia do produto, que foi onde nos levou para a Argentina, nos deu o prêmio de melhor mini empresa do ano. Inclusive, eu desenvolvi a logo, desenvolvi também as camisetas e moletons que a gente usou. Foi uma experiência muito show, questão de convívio e tu aprender como uma empresa funciona e ter conhecimento das áreas dela, seja ela financeira, RH, marketing. O pessoal que está na minha empresa desse ano sabe como é que funciona e sabe como é muito bacana. E agora acho que aqui essa experiência mais agregadora e mais bacana que eu tive. E acho que foi onde eu realmente tive um conhecimento. O maior conhecimento que eu tive foi daqui, que foi no meu estágio. Eu estagiei durante um bom tempo na Binvest, escritório de investimentos da XP. E ali eu aprendi muita coisa. O meu intuito entrando ali era simplesmente aprender sobre investimento e também juntar dinheiro para mim conseguir abrir minha primeira empresa. E no fim das contas, o menor ganho que eu tive foi financeiro. Eu aprendi muita coisa ali dentro. Eu aprendi como é que funciona a entrega de um produto ou serviço por parte de uma empresa, que é algo muito mais complexo do que vocês pensam, muito mais complexo do que vocês imaginam. Tem muita coisa por trás da entrega de um mero serviço, um mero produto. Mas, enfim, eu estou falando muito aqui sobre sobre empreendedorismo, mas eu não trouxe a definição do que é empreender. E, pessoal, é muito simples. Empreender é inovar. É tu, de alguma forma, agregar valor para a vida das pessoas, com que elas vejam um valor diferente no que tu entrega do que na concorrência, e estejam dispostas a pagar o preço por isso. Bom, então, dito isso, eu quero trazer o caso do Aaron Krause. Ele é dono da Scrub Daddy, uma empresa de esponjas americana, e, queiram vocês acreditar ou não, esse cara faturou 209 milhões de dólares em vendas vitalícias em 2019. E sim, ele vende esponjas sorridentes, que talvez tenha uma tecnologia que pode justificar esse valor, mas a grande verdade é que todo o sucesso da empresa se baseia nessa frase do Warren Buffett, que é: o preço é o que você paga, valor é o que você recebe. E quero trazer para vocês aqui que é justamente isso que diferencia a empresa dele de qualquer outra empresa de esponjas. O valor que ele agrega para a vida de alguém, o valor que ele traz. As pessoas não conseguiram entender na época como é que toda a bancada de investidores do Shark Tank, que é um programa onde as pessoas assistem para ver investidores topando ou não investir em empresas, as pessoas ficaram chocadas quando perceberam que todo mundo da bancada queria investir na empresa dele. Entenderam? Mas ele vende esponjas. Onde está a lógica? Porque as pessoas vão pagar muito mais caro por uma esponja sorridente do que por uma esponja convencional. E como eu disse antes, tem tudo a ver com a diferença de valor e preço, onde valor é o que tu recebe e preço é o que tu paga. Trago aqui mais um caso. Aqui acho que tem mais a ver com coisas que eu gosto e talvez algum de vocês também. Eu quero comparar a camiseta da Stussy com a da Zara. E todo mundo aqui sabe que a camiseta da Stussy não custou 11 vezes mais para ser produzida do que a da Zara. Você sabe muito bem disso. Mas o que acontece, que talvez justifique esse valor, é que a camiseta da Stussy é 11 vezes mais desejada que a da Zara. Então as pessoas estão dispostas a pagar esse preço. E aí eu entro com mais uma lição para vocês, que não existe um preço subjetivo das coisas. A verdade é que o mercado define quanto alguma coisa vale. O mercado composto das pessoas diz que isso vale R$500 e isso vale 45. Empresas como a Uber e a iFood entendem isso e são gigantes do mercado. E o que eu quero que vocês entendam aqui também é que vocês não têm que inovar o mercado, não têm que criar algo que não existe. Vocês podem simplesmente pensar em uma ideia que, de alguma forma, traga algo diferente para a vida das pessoas e que faça sentido para elas comprar de vocês e não da concorrência. Você não tem que ter uma ideia mirabolante.
Empreender não é sobre pensar em algo que não existe, e sim fazer diferente melhor. E esse conceito ele não se limita só para empreendedores. Essa questão de tu agregar valor para a vida das pessoas e de alguma forma trazer algo diferente para elas, também se aplica em empresas. Eu, como estagiário, tinha um salário muito diferente do que um assessor de investimentos. Por quê? A percepção de valor que a empresa tinha do que eu prestava de serviço, que um assessor prestava, era muito diferente. A empresa via muito mais valor no que ele fazia, porque a função de estagiário qualquer um faz, assessor de investimentos não. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, mesmo como funcionário, como colaborador, vocês não vão fugir disso. Vocês vão ter que agregar valor para uma empresa, para uma pessoa, para os colaboradores de vocês, qualquer tipo de coisa. Vocês não vão escapar disso. Mas, enfim, essa palestra aqui é para quem tem o mesmo sonho que eu, que é empreender, é ser empresário. E aqui eu trago uma frase que eu escuto muito em casa, que é antes feito do que perfeito. Essa frase resume muito a vida de quem quer empreender e quem quer ser empresário, que é todo mundo que teve sucesso teve uma coisa em comum. Eles foram lá e fizeram. Eles foram lá e tentaram. Eles deram a cara a tapa e resolveram se arriscar nesse mercado tão complicado quanto é o mercado de investimentos. E também o mercado financeiro, qualquer coisa que vocês possam pensar que possa haver inovação, existe um grande risco que tem a se correr. E aqui, como vocês podem ver, um dos maiores visionários do mundo, Steve Jobs, na garagem dele desenvolvendo o primeiro Macintosh. O que eu quero que vocês entendam aqui é que o Steve Jobs ele priorizou a questão de ser um executor. E se nenhum maior visionário da história começou com tudo planejado, o que vocês deveriam? O que vocês têm que começar com uma empresa, com um estoque gigantesco, com um lugar fixo? Vocês não precisam disso. Mas vocês têm que entender que o fracasso também vai fazer parte da jornada de vocês. Quando vocês não começam com tudo planejado, claro, vocês vão estar executando, é algo muito importante. Mas em algum momento vocês vão fracassar, seja como filho, como estudante, como empresário. O fracasso ele vai fazer parte da vida de vocês. Você tem que saber lidar com isso. E o Bill Gates tem uma frase muito bacana para isso, onde ele diz que o sucesso ele vai fazer parte da tua vida e tem que ser comemorado. Mas mais importante que o sucesso é tu aprender as lições que o fracasso te ensina. E o fracasso ele também fez parte da minha jornada. Eu, no fim de 2022, decidi que eu ia abrir uma Codart. É a minha própria Nike, a minha própria empresa. E o meu estágio todo foi em volta disso. Eu queria juntar dinheiro para abrir minha empresa. O que acontece é que, depois de desenhar camiseta, fazer plano de negócios, fazer slogan, fazer logo, ver como é que abre uma MEI, questão legislativa, questão financeira, achar fornecedor, inúmeras coisas, eu desisti. O medo acabou sendo a minha maior amarra. E o medo é a maior amarra do empreendedor. Se vocês se travarem no medo, vocês não vão para lugar nenhum, independente do que vocês queiram fazer da vida. Talvez agora, olhando para trás, eu reconheça que, de alguma forma, eu tenha desistido porque eu reconheço que o meio streetwear não é para mim. O meio de vestuário masculino não é para mim. Que era todo o intuito da Codart. Eu sempre fui um cara que gosto muito de roupa, eu gosto muito de tênis, eu gosto muito de marcas famosas, esse tipo de coisa. Só que talvez eu só goste disso. O que realmente faça com que eu queira ter aberto a Codart tenha sido a minha vontade de empreender. Porque o que eu gostava mesmo era a parte de inovar, tu tentar criar alguma coisa diferente, tu tentar criar um valor com que as pessoas vejam e estejam dispostas a pagar esse preço. E acabou sendo que uma mistura de medo, uma mistura de ansiedade, com uma mistura de desistência, fez com que eu largasse tudo para cima. O que me faltou foi ambição, que é um valor muito importante no mercado de trabalho. Vocês vão ver que qualquer empresa que queira contratar vocês vai buscar ambição, alguém que queira se arriscar e queira mostrar que tem esse valor. E é algo que a gente está na idade perfeita para fazer. Pessoal, com 18 anos, eu falo, claro, para quem tem toda essa base disponível, tem os pais presentes, eu sei que não é todo mundo, mas para quem pode. É muito importante vocês poderem se arriscar, vocês poderem, de alguma forma, tentar abrir um negócio, tentar se arriscar, fazer algo diferente, porque vocês podem errar. Se tudo der errado, vocês ainda vão ter os pais de vocês, vocês ainda vão ter toda uma base sólida que sustenta vocês. Vocês não perdem tudo. E eu não soube entender isso. Então não cometam um erro que eu cometi. Tenham ambição, tentem, se arrisquem. E eu falo disso porque até o Bill Gates concorda comigo. Ele estava certo na frase que ele disse para mim. O fracasso ele ensina muito. Eu mesmo que não tenho aberto uma empresa, eu aprendi muita coisa tentando abrir ela nesse processo. Mas o que eu quero dizer para vocês também, pessoal, é que nem tudo é negócios, nem tudo é dinheiro. Você tem que aproveitar a vida, porque a gente só é adolescente uma vez. Eu trouxe aqui para vocês algumas fotos minhas em Porto Seguro, onde eu aproveitei muito com meus amigos, tem muita história bacana para contar. E é um valor que eu sempre tive na minha mente. Eu nunca ia deixar de viver minha vida, eu nunca ia deixar de aproveitar a adolescência, porque tempo é dinheiro, mas tempo também é felicidade. Vocês têm que saber aproveitar a vida e têm que sair com os amigos, vocês têm que ir para a praia, para a festa, têm que errar, têm que fazer burrada. Esse tipo de coisa é normal e a gente está na idade para isso. Então, pessoal, com 25 anos, atitudes de 17, 16, 15 não são aceitas. Vocês têm que aprender que na fase que a gente está, é uma fase que é para ser vivida, não pode ser pulada. Claro que a carreira é algo muito importante, mas a vida também é, aproveitar ela é muito importante. E entendendo isso, eu desisti da Codart. Por alguns meses eu não fiz nada. Eu
decidi que eu ia tirar uma pausa, eu ia aproveitar minha vida, sair com meus amigos, porque na minha correria do dia a dia do ano passado eu deixei de viver muita coisa. E eu desisti da Codart. Eu resolvi, então, não quero isso para mim, não vai ser meu primeiro negócio. Mas como um bom empreendedor, a resiliência não faltou em mim e eu tentei de novo. Assim nasceu a 06, a minha empresa atual, minha agência de marketing. E como eu disse antes, a minha empresa foi um dos fatores que fez com que eu descobrisse que eu gosto muito de marketing, muito mesmo. E é aí que eu falo para vocês, pessoal, vocês têm que experimentar as coisas. Foi assim que eu descobri que eu gosto muito de marketing e que minha empresa nasceu. E hoje eu trabalho nela e eu sou muito feliz com o que eu faço. Porque ao contrário do que eu comecei em 2022, eu gosto de empreender. Eu gosto de marketing, eu gosto dessa questão comunicativa. Eu não abri no meio da moda, graças a Deus. E então, como eu falei, a resiliência, eu trouxe um símbolo de resiliência, que é o Martin Luther King, como vocês podem ver no fundo. Esse cara fala em tornar sonhos em realidade. E para isso vocês têm que ter resiliência. Ainda mais no meio de quem quer empreender, quem compartilha do meu sonho. A resiliência é um processo chave que vocês não vão escapar e vocês têm que ter presente em vocês. E ao mesmo tempo você tem que ser resiliente em conseguir construir um negócio de sucesso. Você tem que achar um equilíbrio. Vocês têm que saber equilibrar a vida social de vocês. Claro, a vida social tem muitas vantagens, tem a parte do lazer. Em questão de negócio, você tem toda a parte do networking. Questão de estudos também, sejam eles autodidatas, sejam os estudos parte do colégio. A saúde, eu nem preciso entrar no mérito do porquê é importante, tem toda a questão de autoestima. E a carreira, pessoal, sendo trabalhado mais cedo, vocês têm uma grande vantagem, que é o tempo no mercado de trabalho. Alguém começar a trabalhar com 16 anos, 17, ter uma empresa com 15, 16, qualquer coisa, é uma coisa que vocês botam no currículo e quem olha diferente para vocês, entendem? Mas, ao mesmo tempo, não se percam nisso. Não confundam ambição com obsessão. São coisas completamente diferentes e que podem levar vocês para o fundo do poço. Tomar uma atitude que parece ser algo inovador, algo diferente do que as pessoas da idade de vocês fazem, se não tomada com cuidado e bem pensada, vai jogar vocês lá para baixo. Você tem que saber achar o ponto de equilíbrio nessa balança. Tudo isso é muito importante. Então, aqui eu trago, basicamente, o que eu penso sobre empreender. Os 4 pilares de empreendedorismo, um resumão de tudo que eu falei aqui. Vocês têm que ser resilientes, vocês têm que ter criatividade, vocês têm que ter coragem e autoconhecimento. O autoconhecimento de vocês saberem o que vocês não gostam, assim como eu consegui fazer. Saber que eu não gosto de tanto de roupa, tanto de vestuário, quanto eu gosto de empreender. Saber que não é para vocês. Para isso, vocês têm que ter experiência, vocês têm que experimentar. Façam mini empresa, façam JA Startup, façam tudo o que vocês conseguirem fazer, porque isso vai passar uma visão para vocês de coisas que vocês gostam ou não. Seja como gestor, como funcionário ou colaborador, tudo isso vai ser muito importante para vocês. A questão da coragem é vocês não terem medo de errar. Vocês terem ciência que vocês vão fracassar e está tudo bem. Vocês têm que tirar as lições disso porque é algo muito normal. Criatividade, no momento que vocês têm que pensar em algo diferente para o mercado, de alguma forma fazer com que as empresas concorrentes de vocês não consigam entregar uma qualidade que vocês entregam, o diferencial que vocês entregam. E a resiliência de não desistir. De como eu, que estava embaixo ano passado e nos anos anteriores que eu assisti o Magis, eu achava que eu não tinha nada para contar aqui em cima. E depois de muita reflexão e também insistência do Arthur, que me colocou aqui em cima, eu decidi que eu posso fazer parte disso e vocês todos também. Aqui é um projeto muito bacana, pessoal. Um espaço que estudantes podem vir para contar histórias, contar lições de vida e coisas que eles estudam. Então, saibam usar esse espaço, sonhem em vir aqui para cima, porque vocês não têm noção quão feliz eu estou de estar aqui em cima, porque é algo muito bacana. Enfim, também não é só de empreendedorismo que eu quero falar aqui, eu quero falar de gratidão. Eu quero agradecer todo o pessoal do Magis, toda a equipe que montou todo esse cenário, o Silvio que conseguiu coordenar isso aqui tudo perfeitamente para funcionar. Como eu disse antes, o Arthur que me colocou aqui em cima. E em principal também, tanta gente para agradecer, eu posso falar dos meus pais, eu posso falar da minha chefe, da minha empresa antiga, que é uma pessoa maravilhosa. Mas o que eu quero colocar aqui em principal é para 3 pessoas que foram quem me introduziram para todo esse mundo de negócio, empreendimento, que foi o Marcelo, o Gustavo, professor de religião, e o Adriano, que no MFI, que é o curso de Mercado Financeiro e Investimentos do Anchieta, eles me introduziram em tudo isso. E eu estou aqui hoje, aqui em cima, para contar, porque ali começou tudo. Um curso que eu não queria fazer parte. A minha mãe insistiu para eu fazer. Ela me inscreveu contra a minha vontade, por sinal, não queria fazer. E, no fim, eu fiquei no curso até o fim do ano passado, até a última edição que a gente teve. Entrou um ponto que eu participava como professor. E ali, pessoal, foi onde tem uma virada de chave. E agora eu estou aqui em cima falando sobre tudo isso. E como eles tinham um sonho de ter um Magis só para empreendedorismo, eu queria que eles soubessem que agora eu dei o primeiro passo, a gente tem ao menos um bloco para isso. E, enfim, pessoal, eu quero agradecer todo mundo por esse momento de atenção, todo mundo está muito focado aqui. Espero que quem sonha em empreender consiga ter mais convicção disso agora, depois da minha palestra. E é isso, pessoal, agradeço muito pela atenção, minhas redes sociais estão aí para quem quiser minha palestra, o script. Muito obrigado, sucesso!